Elisa sempre acordava antes do sol, mas naquela manhã o corpo parecia mais pesado do que nunca, como se todos os acontecimentos das últimas semanas tivessem decidido desabar sobre ela de uma vez só. Quando abriu os olhos, a luz fraca atravessando a cortina da pensão parecia quase pedir que ela voltasse a dormir, mas Elisa não tinha esse direito. Contas não esperavam. A vida não esperava. A lanchonete também não. Ela se sentou devagar na beira do colchão fino, esfregou os olhos e respirou fundo. Tinha dormido pouco. Um pesadelo sobre a mãe tinha lhe tirado o pouco de descanso que tentava agarrar todas as noites. Mesmo adulta, mesmo depois de tantos tombos da vida, ainda havia partes dentro dela que pareciam ter 12 anos, frágeis demais para carregar o mundo, mas obrigadas a carregá-lo de qualquer forma. Levantou-se, prendeu o cabelo cacheado em um coque apressado e puxou o uniforme já conhecido, camiseta bege da lanchonete, avental marrom já marcado por anos de uso, calça preta simples e os tênis brancos tão gastos que ela sempre prometia trocar no próximo pagamento, promessa que nunca se cumpria. No pulso esquerdo, a pulseira de linha amarela, o último presente que a mãe lhe dera antes de desaparecer da vida de Elisa sem explicações, ainda estava firme. Sempre estava. Era a única coisa que Elisa nunca tirava. Desceu as escadas da pensão e encontrou Dona Odete, que, como sempre, já estava na cozinha mexendo panelas, como se o mundo começasse a girar a partir dela. Bom dia, menina. Dormiu? Perguntou, com aquele olhar que via mais do que Elisa gostaria. Dormi sim, só um pouco cansada, mentiu, tentando sorrir. Cansada é viver, né? Dona Odete riu, entregando-lhe um pedacinho de bolo. Come isso no caminho. Elisa agradeceu e saiu. O ar da manhã estava frio, mas familiar. No ponto de ônibus, poucas pessoas. No ônibus, o balanço suave que quase a fazia dormir de novo. Mas logo ela chegou à lanchonete, abriu a porta, acendeu as luzes, ligou o café, reorganizou o balcão, conferiu o estoque e preparou as mesas. Tudo sozinha. Como sempre. O movimento começou às 7h30, quando os trabalhadores da região começaram a entrar. Elisa, com sua delicadeza e pressa controlada, atendia todos com um sorriso cansado, mas sincero. Era boa no que fazia, mesmo que ninguém reconhecesse. Até que, por volta das 9, o erro aconteceu. Um erro simples. Um erro humano. Mas, para a cliente da mesa 4, uma mulher que parecia ter acordado com o único propósito de descontar sua frustração em alguém, foi um erro grave demais. Você só pode estar brincando comigo! Ela gritou, levantando o pedido errado com indignação teatral. Isso aqui não é o que eu pedi. Elisa engoliu seco. Era um engano fácil de corrigir, mas a postura da cliente mostrava que a corrigir não era o objetivo. Humilhar, sim. Mostrar poder, sim. Arruinar o dia de alguém, talvez. Me desculpe, senhora. Eu posso trocar agora mesmo. Foi só um erro de alguém despreparada, ela retrucou, alto, para que todos ouvissem. É impressionante. Até servir café vocês conseguem errar. Elisa sentiu o rosto queimar, a vergonha subir, o coração acelerar. Vários olhares se voltaram para ela, e aquilo fez algo dentro dela tremer. Era sempre assim. Sempre sobre suportar, sempre sobre engolir, sempre sobre fingir que doía menos do que realmente doía. Desculpa mesmo, eu já corrijo, ela murmurou, tentando evitar que a voz tremesse. A cliente riu com desdém. Você deveria fazer mais do que pedir desculpa. Deveria aprender a trabalhar. Foi quando a voz dela falhou de vez. Elisa baixou o olhar, tentando recuperar a respiração que parecia presa no peito. Tentou impedir que os olhos marejassem, mas a pressão era grande demais. E foi nesse exato instante, quando a cliente se virou para continuar a humilhação, que ela simplesmente congelou. Porque atrás dela, parado, silencioso, observando tudo com olhos cinzentos que pareciam cortar o ar, estava um homem. Alto. Imponente. Vestindo um terno azul marinho impecável. Ombros largos.
Postura de quem nasceu para comandar salas, empresas e destinos. Ele mantinha as mãos cruzadas à frente do corpo, o olhar fixo na cena como se tivesse acabado de ver algo que não deveria. Vincent Avelar. O CEO. O dono de tudo ali. Ninguém esperava vê-lo. Ele raramente aparecia nas unidades. Mas ali estava, e sua presença bastou para transformar o ar ao redor em algo tenso e silencioso. Aconteceu algo? Ele perguntou, com a voz baixa, mas firme como aço. A cliente engoliu seco, tentando recuperar a postura. Eu apenas, bom, essa atendente cometeu um erro, e... Vincent levantou uma mão, pedindo silêncio. Ela pediu desculpas? Questionou, olhando diretamente para Elisa. Elisa, com o coração disparado, assentiu. Sim, senhor. Os olhos dele voltaram para a cliente. Então está resolvido. Simples assim. Frio. Direto. Inquestionável. A cliente murchou por completo. Mas Vincent não terminou ali. Nesta empresa, ele continuou, com uma calma que era mais ameaçadora que qualquer grito, ninguém humilha funcionários. Se a senhora não consegue lidar com pequenos erros, talvez deva procurar outro lugar para tomar café. A mulher quase tropeçou ao sair. O silêncio na lanchonete era quase sólido. Elisa sentia a respiração curta, o coração acelerado. Ela nunca tinha sido defendida assim. Nunca. Vincent deu um passo à frente, aproximando-se dela. Seus olhos cinzentos seguraram o olhar dela por tempo demais. Elisa sentiu que ficaria marcada por aquele segundo pelo resto da vida. Está tudo bem? Ele perguntou, agora em um tom surpreendentemente suave. Ela tentou responder, mas a voz falhou. Piscou rápido para segurar as lágrimas. Ele percebeu. E então, fez algo impensado. Ele estendeu a mão e tocou o ombro dela. O toque firme, aquecido e humano fez Elisa respirar fundo pela primeira vez em horas. Venha comigo. Ele disse, precisamos conversar. A equipe inteira parou. Elisa sentiu o mundo desacelerar. Como se a vida inteira dela estivesse prestes a mudar de direção. E estava. Vincent caminhou até o escritório da unidade, abriu a porta e fez sinal para ela entrar. Elisa hesitou, mas obedeceu. Quando a porta se fechou, o silêncio se tornou quase íntimo. Sente-se, ele pediu. Ela se sentou. As mãos tremiam. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Elisa. Nogueira. Respondeu baixo. Vincent repetiu o nome como se estivesse testando a sonoridade, gravando. Depois, cruzou os braços e inclinou levemente a cabeça. Elisa, você sempre lida com esse tipo de situação aqui? Ela hesitou, mas respondeu a verdade. Às vezes. Nem sempre assim, mas algumas pessoas acham que podem, parou, envergonhada por expor a própria fragilidade. Que podem descontar a própria miséria nos outros, ele concluiu. Eu conheço esse tipo. Mais do que gostaria. Elisa olhou para ele, surpresa. Havia algo no olhar dele, algo cansado, pesaroso, como se ele falasse por experiência própria. Eu não gosto de injustiças, ele continuou. E não permito que aconteçam na minha empresa. Elisa apenas assentiu. Não sabia o que dizer. Você está trabalhando aqui há quanto tempo? Quase 2 anos. Gosta do que faz? Ela mordeu o lábio, pensou e respondeu com sinceridade. Gosto, mas às vezes sinto que não sou boa o suficiente. Era uma confissão rara. Um pedaço vulnerável demais para ser entregue a alguém como Vincent Avelar. Mas ele não a ridicularizou. Nem desviou o olhar. Elisa, ele disse, com firmeza, você cometeu um erro simples. Isso não define quem você é. E não dá a ninguém o direito de fazer o que aquela mulher fez. Elisa sentiu uma lágrima cair silenciosa. Ela enxugou rápido, envergonhada. Vincent observou. A expressão dele mudou. Algo como reconhecimento.
Como se aquela lágrima tivesse mexido com algo antigo dentro dele. Ele abriu a gaveta da mesa, tirou um lenço e entregou para ela. Obrigada, ela murmurou. Elisa, ele começou, mas parou. Respirou fundo. Você usa essa pulseira todos os dias? Ela olhou para o pulso. Uso. Por quê? Ela hesitou. Ninguém fazia esse tipo de pergunta. Ninguém olhava para ela tempo bastante para notar detalhes. Foi a última coisa que minha mãe me deu antes de ir embora. Eu devia ter uns 9 anos. Vincent ficou em silêncio por alguns segundos. Profundos segundos. Olhos fixos na pulseira, depois nela. Como se algo naquela informação tivesse atingido diretamente o ponto fraco dele. Silêncio pesado. Denso. Quase doloroso. Elisa sentiu que havia algo estranho ali. Algo no olhar dele mudará. Algo que ela não entendia. Você conhece minha mãe? A pergunta escapou antes que ela pudesse impedir. Vincent ergueu os olhos. Por um instante, ele pareceu alguém sem defesas. Depois, desviou o olhar e se levantou abruptamente. Não, ele respondeu rápido demais. Não conheço. Não pessoalmente. Havia mais ali. Elisa sentiu. Mas não insistiu. Vincent caminhou até a janela, respirou fundo, recompôs o semblante e virou-se para ela com o mesmo controle impecável de antes. Você vai tirar o resto da manhã de folga. Com salário. Eu já informei a gerência. Mas, eu, não posso. Preciso trabalhar. Não é negociável. Ela o encarou, nervosa. Eu realmente preciso desse emprego, senhor. Não quero causar problemas. A expressão dele suavizou como se ela tivesse dito algo que tocasse uma parte sensível dele. Você não causou problema algum. A voz dele ficou baixa. E Elisa, você precisa aprender que merece ser tratada melhor. Muito melhor do que isso. O coração dela acelerou de um jeito diferente agora. Não era medo. Não era vergonha. Era outra coisa. Vincent abriu a porta para ela. Vá descansar. Eu cuido do resto. Elisa passou por ele, mas antes de sair, Vincent a chamou pelo nome novamente. Elisa? Ela virou o rosto devagar. Não deixe ninguém convencê-la de que vale menos do que realmente vale. Ela saiu com aquela frase ecoando dentro dela como uma música que não se podia esquecer. Na semana seguinte, Vincent voltou à unidade. Não uma, mas 3 vezes. Cada vez mais atento, cada vez mais observador. Sempre com uma desculpa profissional, mas seus olhos cinzentos procuravam Elisa antes de qualquer outra coisa. Ele perguntava se ela estava bem. Perguntava como tinha sido o dia. Perguntava se alguém a tratara mal. E, sem perceber, começou a sentar sempre na mesma mesa, a mesa perto do balcão, onde podia vê-la trabalhando. As outras atendentes cochichavam. Os clientes observavam. Elisa fingia não perceber. Mas a verdade era que algo havia mudado. Ela começou a se arrumar um pouco melhor. Prendia o cabelo com mais cuidado. Passava um hidratante simples para controlar o frizz. Colocava um brilho labial discreto. Não para impressionar, mas porque Vincent a fazia querer existir de novo. Vincent, por outro lado, parecia lutar consigo mesmo. Ele sempre mantinha a postura impecável, o tom profissional, mas os olhos entregavam. Entregavam demais. Quando ela ria com um cliente, ele ficava tenso. Quando alguém falava alto com ela, ele parava tudo para observar. Quando ela se abaixava para pegar algo, ele desviava o olhar rápido demais, como se estivesse travando uma batalha interna entre desejo e respeito. Ele era um homem acostumado ao controle. Mas com Elisa, o controle escorregava das mãos dele como areia fina. E Elisa sentia. Sentia em cada olhar, em cada gesto, em cada frase cuidadosamente medida. O problema é que Vincent escondia algo. Um segredo profundo.
Um pedaço dele preso ao passado dela, um passado que Elisa desconhecia completamente. E seria esse segredo que mudaria tudo. Numa tarde chuvosa, quando o movimento estava fraco, Vincent apareceu novamente. Mas, dessa vez, com uma expressão diferente. Ele estava tenso. Sério demais. Olhos frios, mandíbula contraída. Precisamos conversar, ele disse, chamando Elisa para o fundo da lanchonete. Ela o seguiu com o coração acelerado. Aconteceu algo? Ela perguntou. Ele respirou fundo. Elisa, a sua mãe. Disse, finalmente. O mundo dela parou. Minha mãe? Vincent fechou os olhos por um instante, como se carregasse há anos o peso daquela revelação. Eu conheci ela. Confessou. Há muito tempo. Elisa sentiu as pernas tremerem. Como assim? Vincent respirou fundo outra vez. Ela trabalhou para minha família quando eu era adolescente. Ela era diferente de todo mundo ali. Gentil. Forte. Leal. Mas foi injustiçada. Expulsa da casa por algo que não fez. Elisa sentiu o coração apertar. Meu pai era um homem cruel. Um homem que adorava humilhar pessoas que não podiam se defender. Vincent continuou. Ele a destruiu. E eu não fiz nada. Eu era jovem demais, covarde demais. A voz dele falhou pela primeira vez desde que Elisa o conhecera. Ela sumiu. E eu carrego isso desde então. O peso de não tê-la defendido. Elisa sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Por isso, ela sussurrou, você me defendeu naquele dia. Ele assentiu lentamente. Eu vi o que aquela mulher estava fazendo com você, e eu voltei para aquele dia. O dia em que não fiz nada. E eu jurei para mim mesmo que jamais ficaria calado de novo. Silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia preencher o ar entre eles. Elisa estava chocada. Confusa. Emocionada. Vincent, eu. Mas ele não a deixou terminar. Deu um passo à frente e segurou o rosto dela entre as mãos, sem forçar, mas com a delicadeza de quem segura algo precioso demais para o mundo. Eu não sei quando isso aconteceu. Ele disse. Mas você está mexendo comigo de um jeito que eu não imaginei ser possível. Ela sentiu a respiração dele perto demais. O perfume amadeirado. A tensão no corpo dele. Mas Vincent se afastou subitamente. Eu não posso, ele disse. Não devo me aproximar de você. Você trabalha aqui. Eu sou o dono. Não quero te ferir. Elisa, tremendo, respondeu com honestidade. Você já me salvou mais do que imagina. Os olhos dele mostraram uma chama. Um desejo contido. Um limite prestes a se romper. Mas o mundo não perdoa sentimentos proibidos. Tudo mudou quando o ex-namorado de Elisa reapareceu. Rafael. Um homem que a tinha quebrado emocionalmente. Que a diminuía em tudo. Que ia e vinha quando queria. E que, ao saber que Elisa estava bonita e chamada a atenção no trabalho, decidiu voltar como se tivesse algum direito. Ele apareceu na porta da lanchonete, gritando o nome dela. Elisa congelou. Vincent, que estava em sua mesa habitual, levantou-se imediatamente. Rafael segurou o braço de Elisa. Você acha que vai me trocar por chefes ricos agora, é isso? Vociferou. Vincent atravessou o salão como um predador silencioso. O olhar dele era puro aço. Solte ela, disse, com voz baixa e perigosa. Rafael riu. Quem é você? O homem que manda aqui, Vincent respondeu, firme. E também o homem que não vai permitir que você encoste nela outra vez. Rafael apertou mais forte. Elisa gemeu de dor. Vincent reagiu antes de pensar. Segurou o pulso de Rafael com força. Solte. Ela. Rafael, tentando se livrar, acabou empurrando Elisa. Ela caiu no chão. O corpo bateu contra o piso da lanchonete.
Foi o suficiente. Vincent perdeu o controle. Ele agarrou Rafael pela camisa, empurrou-o contra a parede e disse, com uma voz tão grave que fez todos prenderem o ar. A partir de agora, se você chegar a 5 metros dela, eu mesmo cuido para que você se arrependa disso. Ele não era um homem agressivo. Mas pela primeira vez na vida, Elisa viu o Ciel perder o controle por causa dela. Rafael fugiu. A lanchonete inteira assistiu em silêncio. Vincent se virou e correu até Elisa. Ajoelhou-se no chão, pegou o rosto dela entre as mãos. Você está bem? Perguntou, a voz trêmula. Eu estou. Não. Você não está, ele disse. Mas eu prometo que vai ficar. Elisa sentiu o coração dela quebrar de todas as formas possíveis só para renascer dentro do toque dele. Vincent a ajudou a levantar, a levou para uma mesa afastada, trouxe água, tentou acalmá-la, mas a verdade é que ele estava tão abalado quanto ela. E, quando finalmente ficaram sozinhos, algo aconteceu. Ele segurou a mão dela. Elisa, disse, com a voz mais vulnerável que ela já ouvirá, eu não consigo mais lutar contra isso. Ela sentiu o mundo girar. Contra o quê? Ele respirou fundo. Contra o que eu sinto por você. E naquele instante, tudo dentro dela fez sentido. O coração. O medo. A esperança. A dor. A história da mãe. A proteção dele. Os olhares. Os silêncios. As aparições inesperadas. A intensidade. Tudo era, porque ele sentia. E porque ela sentia também. Vincent aproximou-se mais. O rosto dele estava a poucos centímetros do dela. Elisa, ele sussurrou, se eu te beijar agora, eu não vou conseguir voltar atrás. Ela fechou os olhos, sentindo as lágrimas rolarem. Então não volte. Ele a beijou. Um beijo que parecia unir duas histórias quebradas. Um beijo que parecia pedir perdão por tudo que o mundo já tinha feito com ela. Um beijo que parecia devolver uma parte dela que tinha sido tirada anos atrás. Um beijo que não era proibido. Não era errado. Não era súbito. Era destino. Mas o mundo real sempre cobra seu preço. No dia seguinte, rumores começaram. A gerência ficou inquieta. Funcionários cochichavam. E, para piorar, um blog local publicou uma foto de Vincent e Elisa juntos na lanchonete sob o título CEO poderosíssimo visto em clima íntimo com atendente humilde. Vincent ficou furioso. Eles não têm ideia do que estão escrevendo, ele disse. Mas Elisa sabia como aquilo cairia para ela. As pessoas vão achar que eu estou tentando me aproveitar de você. Disse, com a voz baixa. Eu não permitirei isso, Vincent afirmou. E como vai impedir? Ela perguntou, com lágrimas nos olhos. Vincent, somos de mundos completamente diferentes. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Elisa, eu já vivi rodeado de gente que só quer meu dinheiro. Gente vazia. Gente fria. Você é a primeira pessoa em anos que fala comigo olhando para quem eu realmente sou. Ela chorou. Eu não quero atrapalhar sua vida, disse, soluçando. Você não atrapalha. Ele respondeu. Você trouxe vida para ela. Ele respirou fundo. E eu vou assumir isso publicamente. Vou dizer exatamente o que sinto. E quem não gostar, que lide com isso. Elisa ficou chocada. Vincent, você não precisa. Preciso sim. Por que esconder a mulher que eu amo seria a maior covardia da minha vida? Elisa ficou imóvel. Ele percebeu. Eu disse amo? Ele perguntou, com um sorriso nervoso. Ela riu no meio das lágrimas. Disse. Ele passou o polegar no rosto dela, secando as lágrimas. Então, já que disse, que seja verdade. Ela mordeu o lábio, emocionada demais para pensar. Eu também, ela murmurou, quase sem voz, eu também te amo. Vincent fechou os olhos, como se aquela frase tivesse reorganizado o mundo dele por completo.
Ele encostou a testa na dela. Elisa, a partir de hoje, ninguém mais vai humilhar você. Ninguém mais vai te tocar. Ninguém mais vai te ferir. Essa é a minha promessa. Ela sorriu, enfim sentindo paz. Paz real. Paz que nunca tinha sentido antes. E naquele instante, o destino deles deixou de ser uma dúvida e se tornou uma certeza. Semanas depois, Vincent voltou à lanchonete. Mas agora não como CEO distante. Não como o homem que evitava sentimentos. Ele entrou, caminhou até o balcão, chamou a equipe, e, na frente de todos, estendeu a mão para Elisa. Ela não é apenas uma funcionária. Disse. Ela é a mulher que eu escolhi. E que escolhe a mim. A equipe aplaudiu. Alguns choraram. Elisa mal conseguia respirar. Vincent se virou para ela e sussurrou. Acredite, Elisa. Você sempre mereceu ser vista. Ela sorriu. E a história deles começou realmente ali, entre café, erros humanos, um passado doído, um destino inesperado e um amor que nasceu exatamente onde ninguém esperava. Porque às vezes, tudo que o amor conta, é que basta uma pessoa para mudar tudo. Para mais histórias como esta, se inscreva no canal. E se gostou, curte, comente e mande para uma amiga romântica que vai gostar.